ó, Piperno, hoje uma surpresa, tá? O Bolívar ganhou de 4-0 do Cerro Porteño fora de casa. Porque a gente costuma falar do Bolívar, que consegue pontos na altitude, mas fora de casa sempre leva sarrafo. E o Bolívar vence por 4-0 e é o líder do grupo. Nesse momento, o Bolívar é o líder com a mesma pontuação do Palmeiras, são 6 pontos para cada um, mas o Palmeiras tem o jogo em casa contra o Bolívar, ou seja, provavelmente vai assumir bem a liderança. Não deve ser uma dificuldade o Palmeiras ser o líder desse grupo. Agora, sobre o Rafael Veiga, Piperno, que a gente já falou dele aqui, e trazendo números do Veiga, são 32 pênaltis cobrados pelo Palmeiras, 29 convertidos. Ou seja, de 32 ele só perdeu 3. Lembrando que o primeiro que ele perdeu foi o 27º. Ele tinha 26 pênaltis cobrados e aí no 27º ele perdeu, que tinha toda aquela pressão. O próprio Mauro Betting disse que o pai dele falava que era a maior pressão cada pênalti que ele cobrava porque ele nunca tinha perdido. Perdeu 3 na sequência. Aí depois... Foi, né? Depois ele perdeu os 3 seguidos e aí parou de perder. Agora, em todas as vezes que o Veiga marcou pela Libertadores, o Palmeiras ganhou. Eu te pergunto, o Veiga, a gente em alguns momentos criticou, questionou de não ser convocado para a seleção brasileira, não para ser um titular, mas para receber chances. É o cara do Palmeiras nesse momento? Porque a gente sempre falou, tem o Veiga, tem o Dudu, tem o Rony, mas eu acho que hoje o Veiga é o mais decisivo, não é, Piperno? Ele é ele é o jogador, ele é o cara que tem o jogo mais vistoso no time do Palmeiras. O Palmeiras tem, você pega... Enfim, o Gustavo Gomes é uma fortaleza, o Dudu é sempre uma referência, o Rony, aquele cara incansável de briga, né? Enfim, um cara agudo e tal, mas o Veiga é o toque de classe, o cara, né, de futebol mais bonito. E fez muita falta naquela semifinal contra o Atlético Paranaense o ano passado. Ele machuca no primeiro jogo e não pôde atuar no segundo. E naquele primeiro jogo o Palmeiras já não tinha o Scarpa e o Danilo que cumpriam suspensão. Então o Palmeiras perde o meio-campo todo e perdeu o jogo e acabou aquilo custando a classificação. Mas ele é, sim, um jogador diferente. E é muito interessante isso que você falou, esses dados todos, né? E todo mundo... A cada jogo do Veiga vai buscar mais dados estatísticos aí em relação a ele e tal, porque eu, dos anos 90, começo dos 2000 e tal, eu era muito fã do Alex do Palmeiras. E o Alex tinha a fama, ele carregava a injusta fama de ser um jogador muito talentoso, que fazia coisas sensacionais e tal, mas que nos grandes jogos ele não fazia gols, ele não jogava, né, não era o mesmo Alex e tal. Isso era injusto. Mas, de qualquer forma, ele também não fazia gols nesses jogos finais. Com o Veiga acontece exatamente o contrário, porque o Veiga já fez gol em final de Mundial, de Libertadores, de Campeonato Paulista, de tudo, né? Ele cresce em jogo decisivo. Ele realmente aparece muito, ele decide jogos grandes, ele decide jogos importantes. E isso é claro que é algo que valoriza o jogador. Quer dizer, quem está jogando ao lado dele sente confiança nisso. Agora, eu acho que a Libertadores desse ano, até pela fragilidade dos times, enfim, dos times argentinos, eu acho que a Libertadores desse ano, ela vai ser uma espécie de Copa do Brasil internacional. Quer dizer, eu acho que dificilmente escapa de um time brasileiro. Todo mundo, né? Hoje, nem brasileiro, a gente sempre fala Flamengo e Palmeiras. E foram os que conquistaram as últimas. Mas aqui realmente foram. Das últimas 4, eles conquistaram as 4. Aqui não mata-mata. O Palmeiras 2, o Flamengo 2. Assim, o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense o ano passado. Sim, mas o Fluminense é um time que esse ano aqui pode fazer algo diferente na Libertadores. Sim. Mas eu acho que Palmeiras e Flamengo são os favoritos, tá? Dando aqui minha opinião, também pergunta de vocês. Claro que o Fluminense hoje é o futebol mais bonito do futebol brasileiro. Mas aí, nesse aspecto, Mauro, pesa aquilo que você disse? Do costume de Flamengo e Palmeiras estarem sempre chegando na Libertadores? Porque hoje, com certeza, Fluminense ganhou de 5-1 do River Plate, Fluminense é o futebol que encanta todo mundo falando do Fernando Diniz e com razão. Agora, o fato de Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras como venceu hoje, como você mesmo disse, esse costume de estarem sempre chegando. E lembrando, gente, dos últimos 4 títulos, só Flamengo e Palmeiras ganharam. Flamengo 2 e Palmeiras 2. Isso pode fazer diferença ou você concorda com a observação do Fausto que o Fluminense, pelo futebol que mostra,
briga forte pelo título da Libertadores nesse ano? Muito cedo, muito cedo. Assim, eu acho que o jogo de ontem, inclusive, é um jogo que tem que ser olhado com uma lupa um pouco mais ampla, né? O placar eu achei muito exagerado porque foi o jogo. Acho que ele foi muito condicionado por algumas decisões da arbitragem, a não expulsão do Felipe Melo, o River ficar com um homem a menos, também numa expulsão controversa, e os equívocos do técnico Martin de Michelis, que ele tentou jogar de igual para igual com um homem a menos. O River ficou muito exposto. Tanto que os gols acontecem em várias oportunidades. E o goleirão também aceitou. O Armani foi muito mal, a defesa foi mal. Vários erros foram acontecendo. Eu acho que aquele não é o padrão. Eu acho até que foi um jogo, não sei, mas eu imagino que o River Plate vai lamber as feridas e tirar muitas lições desse jogo. Porque não é um jogo para 5-1. Não é jogo para 5-1. É lógico que a torcida do Fluminense tem que comemorar, a vitória foi bonita e tal. Aquele lance do gol, do passe do Ganso para o Samuel Xavier, foi o terceiro gol, né? Não, foi o segundo. Segundo gol. A maneira como a jogada se desenha, aquilo não é o normal num jogo de alta competição. Muito fácil. Então, acho que o River cometeu muitos erros, teve decisões polêmicas da arbitragem. Isso não tira o mérito do Fluminense, do Fernando Diniz, nada disso. Mas acho que é um pouco cedo para entender que determinado time vai se destacar. Mas você acha que para o Palmeiras e para o Flamengo, esse fato de estar sempre chegando pode torná-los mais favoritos até do que o Fluminense, que está jogando melhor? Eles são os favoritos. Os dois continuam sendo favoritos. Isso aí não tem a menor dúvida. Alguém acha que o Flamengo do São Paulo vai jogar o que tem jogado até agora? A não ser que mande embora o São Paulo e traga um João Santana. Né? Faça alguma outra bobagem. Né? Se não fizer nenhuma bobagem, naturalmente o Flamengo vai jogar mais. E o Palmeiras tem uma regularidade que eu te falei agora há pouco. O Palmeiras tem um trabalho já de terceira temporada do mesmo técnico. Terceira não, quarta temporada, 2020. Ele completa... 3 anos, são 3 anos. Agora em maio, ele completa 2 anos e meio, exatamente. Então ele pegou o pedaço de 2020, 21, 22 e 23. Ele vai fazer 3 anos daqui a pouco, mas ele já pegou 4 temporadas diferentes, né? Então, é tempo, né? No Brasil, então, isso é muito tempo. Mas eu acho que o Palmeiras, por tudo isso, e o Flamengo, pela qualidade dos jogadores, de investimento feito, e tem um bom técnico, a tendência é os dois se destacarem, eu acho, né? Pelo menos é o que eu imagino. Fase de grupos é fase de grupos. Eu também. Mata-mata é outra história. Inclusive, eu vi muita gente hoje, no River Plate, não sei... Calma, calma. Em 2015, o River Plate se classificou, dependendo de outros resultados, foi campeão. É bom esse time do River atual? É o líder disparado do Campeonato Argentino. A gente pode achar que é uma porcaria, sem ver jogo nenhum, mas eu acho que não é uma porcaria. O primeiro tempo mostrou isso, não foi um jogo fácil. Foi um jogo até bem equilibrado, o River até chegou a dominar alguns momentos. Depois houve situações de arbitragem, erros estratégicos do técnico do time argentino, e o Fluminense jogou bem. Tem méritos do Fluminense, mas isso é um jogo, gente. Isso não é a final da Libertadores, é um jogo da fase de grupos. Até a final, muita coisa acontece. Muitas coisas vão acontecer. Mas essa fase de grupos está complicada. E eu também concordo com o Mauro, tá? Eu concordo. Eu acho favoritos Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo são os favoritos, até porque são os últimos campeões das 4 Libertadores. Eu acho que sim. Ano passado, o Flamengo se classificou na fase de grupos com 1 empate e vitórias em todos os jogos. O técnico era o Paulo Souza. Era uma porcaria. Achava. E quase ganhou todos os jogos. Aí entrou o Dorival e foi campeão. Gente, quer exemplo mais claro do que esse? O técnico era amaldiçoado, o time venceu quase todos os jogos, entrou um outro técnico e foi campeão. E foi a melhor campanha da história da Libertadores. Teve um empate até o fim. Foi a melhor campanha da história da Libertadores. Foi invicto com só um empate. E o empate acontece num jogo que tem um gol impedido do Talheres. E não tinha VAR na fase de grupos. Se tivesse VAR, seria anulado. Não vou dizer que o Flamengo venceria o jogo. Poderia o Talheres buscar o gol e tal, mas em tese a possibilidade de vitória seria maior. Poderia ter sido vitória em todos os jogos, com 2 técnicos. E o cara foi demitido, gente. Então, assim, não consigo ver como esses jogos de fase de grupo possam apontar que uma determinada equipe vai chegar a algum lugar. Alguém achava que o Atlético Paranaense seria finalista? Quase foi eliminado pelo Libertad. Aí eliminou o Palmeiras e foi finalista do Flamengo. Também. E pelo Estudiantes, antes. Teve dificuldades o Atlético. 4 jogos difíceis contra o Libertad. Isso. Você queria falar sobre a fase de grupos? Não, eu só acho que essa fase de grupos do River, ela começou muito, muito complicada. Perdeu o jogo na Bolívia, né? Foi o time reserva. Exatamente. Aí, enfim, perdeu ontem, ou seja, se o River escorregar em algum jogo em casa, empatar com o Fluminense, por exemplo, aí ele fica numa situação complicada. Agora, o Piperno, o Dudu
também para você, Fausto Favara, ele fez ali bons jogos na final do Campeonato Paulista, né? Que ele se redimiu, teve aquele drible lindo, que ele deu assistência também e que todo mundo comentou, mas não é a melhor temporada do Dudu, né? Tá longe de ser a melhor temporada do Dudu. A gente sabe, o Dudu, como você disse do Veiga, cresce muito em jogo grande. Ele cresce em decisão, então pode ser aí que nos mata-matas da Libertadores, da Copa do Brasil, ele comece a despontar e fique tudo para trás, tudo seja apagado. Agora, já são 23 jogos sem gol do Dudu. O Dudu não marca há 23 jogos, vive seu maior jejum de gols com a camisa do Palmeiras. E não é a melhor fase também, né, Piperno? Ele tá passando alguns jogos sem jogar bem, se destacou ali na final do Campeonato Paulista, deu aquele drible lindo, mas pode melhorar bem o Dudu nessa temporada. Jogou bem. Não é falta de dedicação. Isso é uma coisa que a gente fala, né? O Dudu é um cara que corre pra caramba, que não tem mais tanta polêmica, já foi um jogador bem polêmico, hoje em dia não mais. É até elogiada a postura do Dudu pelo Abel Ferreira. Não é a postura, é jogo mesmo. Ele não vive realmente o melhor momento. Ele fez tenturaça, acho que todo mundo viu. Ele fez um grande jogo na final. Ele foi decisivo na virada contra o Cerro Porteño. Ele, no Campeonato Brasileiro, nesses 3 jogos, aí sim ele teve uma boa média. Mas, de fato, primeiro que tem esse jejum que é indiscutivelmente incômodo, porque ele é um atacante. Segundo que na maioria dos jogos não foi o grande Dudu. Para sorte do Palmeiras também, isso acabou sendo compensado aí por outras virtudes que o time apresentou. Eu acho que é um jogador que vai evoluir, e já vejo isso, né? Principalmente pelo que a gente tem visto aí no Campeonato Brasileiro, que é agora que começa, agora que a temporada começa a pegar realmente, e ele vai evoluindo. Agora, o Dudu, eu acho que ele também é um pouquinho prejudicado pelo fato de que o Palmeiras ainda tem alguns desempenhos, principalmente na frente, que estão bem abaixo, especialmente do Arthur. O Arthur, ele também ele é beneficiado pelo fato de que o técnico do Palmeiras ele insiste bastante no jogador. Ninguém vai poder se queixar do Palmeiras, principalmente essa turma do ataque, que não teve sequência, que não teve chance. Enquanto o time estiver ganhando, o Abel vai esticando a corda, vai dando mais rodagem para eles, vai dando mais tempo em campo para ver se o cara se solta. É natural, o jogador chegou agora, foi um investimento alto, né? Tem muita expectativa em volta dele e tal, mas a verdade é que ele não jogou bem ainda, o que acaba sobrecarregando os outros caras de ataque. O próprio Richard Rios, né? Acabou de chegar e o Abel coloca ele pra jogar o tempo todo. Ele está jogando Mas chegou melhor do que o Arthur. Pro garoto. Chegou melhor que o Arthur. Ele está jogando bem. O Arthur, eu tenho pra mim, eu vou falar do Dudu, mas eu tenho pra mim que o Arthur, ele mesmo tá fazendo a pressão pra cima dele. Porque ele saiu do Palmeiras pressionado, não saiu desempenhando um bom futebol no Palmeiras. No seu retorno, óbvio que existe uma cobrança maior, né? O Richard Rios não, tá vindo pra ele é uma novidade. Pro Arthur não, pro Arthur é uma responsabilidade gigante ali. Ele vai ter que corresponder o que o Palmeiras investiu nele agora. Agora, o Dudu, nada disso é percebido. Óbvio que o Dudu não está vivendo o seu melhor momento, mas o momento é tão favorável para o Palmeiras, é tão bom para o Palmeiras, que esse momento do Dudu ele passa despercebido. Né? A gente não fica tão atento no que está acontecendo, até porque ele é importante. Se ele não faz o gol, ele é importante de campo em outros aspectos. O Dudu é um jogador fundamental. Eu não sei, o Piperno pode falar melhor a respeito disso, Bruno, Mauro também, mas eu acho que ele também sentiu com a questão do Scarpa, viu? Porque ali eles tinham um bom trabalho juntos. O Scarpa faz muita falta para esse time do Palmeiras. Não faz falta sim. O Scarpa, o Danilo. O Scarpa chegou a ser o principal jogador do Palmeiras no ano passado. E eu não duvido que futuramente volte, não. Acho que ele foi fazer lá realizar o sonho dele e eu não duvido que volte, não. Mas o Dudu é aquele jogador que ele demora para embalar. Se reparar, todas as temporadas, ele demora um tempo para embalar. Esse ano aqui tá passando um pouco demais esse tempo aí, mas é um jogador que em decisões é fundamental, importantíssimo e faz diferença. Bruno. O Dudu é um cara que é um marco dessa virada do Palmeiras, é um jogador importante, um jogador que
já decidiu muitas vezes. E claro que esse momento do Palmeiras dá tranquilidade para o cara ficar 23 jogos sem fazer gol e isso não ser uma pauta recorrente, uma crítica. Ninguém está pegando exageradamente no pé dele. E isso se deve aos últimos anos do Palmeiras, claro, a história dele no clube também. É o time estar ganhando, porque se o time não está ganhando, isso seria mais lembrado. Eu não acho que ele está jogando mal, acho que ele até tem alguns jogos abaixo, mas ele tem melhorado, ele tem evoluído. O gol vai sair daqui a pouco, isso vai deixar ele mais tranquilo, os gols vão sair com mais naturalidade, mas realmente é um time que está tentando se ajustar ainda, não é um time totalmente ajustado, apesar de perder muito pouco. Coletivamente, o Abel ainda procura uma formação ali no meio-campo, aí é mais de posicionamento em relação a Gabriel Menino, Zé Rafael, e no ataque até de nomes, né? Porque o Dudu, o Rony e o Veiga são titulares, mesmo o Dudu não estando tão bem. Esse quarto nome do ataque ainda está aberto. São muitos jogos, então todo mundo vai jogar. Mas Arthur jogando, muda até o posicionamento do Rony. Rony vai para centroavante, Arthur de um lado, o Dudu do outro. Se for um centroavante, o Rony vai para o lado. Aí pode ser o Endrick, pode ser o Flaco Lopes. Então o Palmeiras até essa questão, esse quarto homem de ataque mais confiável, o Palmeiras ainda não achou. Agora, Mauro, você mesmo, né, já falou algumas vezes que quando algum medalhão do Flamengo é tirado do time titular, tem crítica, tem reclamação, você chama da Flamimimi, que tem a reclamação. O fato do Abel Ferreira ser esse cara inquestionável hoje no futebol do Palmeiras, permite a ele que ele faça mudanças sem ser incomodado? Porque eu fui ver aqui os gols, tá? Que a gente estava falando do Dudu. O Dudu tem 21 jogos em 2023, 21 como titular, 4 assistências e nenhum gol. Nenhum gol. Aí, se você for ver os artilheiros do Palmeiras na temporada, o Rony, que é um desses titulares absolutos. Agora, olha os outros. Flaco Lopes, que já foi tão criticado, com 4. E o Navarro, que também já foi tão criticado, com 4. E esses caras vêm recebendo mais chances. No Palmeiras, eles podem mais receber chances, porque o Abel tem essa moral e não vai ter chatice de cobrança em cima dele? Mas aí eu acho que é uma coisa que não depende do clube, não. Depende da torcida, da parte da torcida e da imprensa que enche o saco com assuntos totalmente relevantes, como essas discussões que você citou, né? A imprensa esportiva é muito ruim, muitas vezes, né? É péssima. E discute uma série de bobagens, como, por exemplo, essa coisa do quarteto do Flamengo. Tirou o fulaninho do time. Nossa, isso vira pauta, tudo quanto é programa, debate-se isso como se fosse algo relevante. É uma bobagem. É a coisa mais natural do mundo você tirar. Hoje eu estava vendo o jogo do Manchester City, o Phil Foden é reserva, fez um golaço hoje. Ela bateu na defesa, um chute fora da área. Esse cara, ele, na Copa do Mundo, o grande clamor é que ele tinha que ser titular da seleção da Inglaterra. Está na reserva, porque o Grealish, que custou uma fortuna, e até muito mais do que ele deveria custar, está jogando bem, ele não joga mais. Então, você entende isso. Aqui no Brasil, não. Isso porque gera clique, gera aqueles debates vazios. Acho que o Palmeiras não vive isso. Primeiro que o Palmeiras acho que não tem tantos jogadores midiáticos assim como o Flamengo, né? Que geram essa discussão. Não tem. E o Dudu não é um centroavante, gente. Ele não entra em campo com a missão de fazer os gols. Ele tem que gerar jogo. Ele gera jogo. O Dudu é um jogador histórico do Palmeiras. É o mais importante jogador de todos que o Palmeiras tem. Gustavo Gomes. Está tudo atrás do Dudu. Para mim, nenhum deles se aproxima do Dudu. Não, nenhum. Com certeza. Dessa geração é o maior ídolo. Eu não cheguei nem perto. Nem perto. Ele participou de todo o ciclo de títulos que começou em 2015. Saiu, voltou. Ele melhorou em alguns aspectos. Ele não era um jogador que participava sem bola. Ele hoje participa. Ele jogou as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado. Quantos jogadores foram campeões? O Conca, me lembro, com o Fluminense teve algo parecido. Você não jogou todas? Jogou... Sim, jogou as 38. Jogou as 38. Mas é raríssimo você ser campeão e você jogar todos os jogos. Para mim, esse número é muito mais importante do que, não faz gol, não sei quanto tempo. Ele não é centroavante. O Flaco Lopes entra para jogar dentro da área. Ele vai fazer gol. O Navarro, não dá para colocar o Navarro na mesma frase que o Dudu. E o Dudu tem aquela característica que a gente fala, né? Que ele é fominha. É o jogador que gosta de jogar tudo joga, que joga. É o Hulk, é assim também, o Gabigol é assim também. Ele ajuda o time, ele amadureceu. Quando o Dudu chegou no Palmeiras, que ele foi disputado por São Paulo, Palmeiras e Corinthians, ele não era nem sombra, na minha opinião, tá? Do jogador que ele se tornou no Palmeiras. Ele amadureceu no Palmeiras. Teve uma fase boa no Grêmio, mas ele ali já era um jogador de poucos gols. Eu lembro até que quando houve aquela disputa dos 3 pelo Dudu,
as TVs ficavam sempre debatendo, não, porque o Dudu vai para onde? Vai para São Paulo, vai para o Corinthians, aí o Palmeiras entrou na jogada e tal. Mostravam sempre o mesmo gol dele, era um gol acho que contra o Criciúma. Era sempre o mesmo gol, porque tinha pouquíssimos gols pelo Grêmio, mas jogou bem. Ele não é um artilheiro. Ele não entra em campo com a tarefa de fazer os gols, ele entra para jogar, para fazer a coisa acontecer. E ele é um cara importante, e ele acho que melhorou muito em alguns fundamentos, especialmente se você pegar o Dudu do Felipão, de 2018, ele ficava lá na frente, o Palmeiras jogava fechado, muita bola esticada para ele, e ele resolvia. Quando caía no pé dele, ele dominava, resolvia, gerava jogo, ele resolvia sozinho, fazia gols, fazia jogadas. Ele hoje é um cara que participa muito mais do jogo sem bola, ele volta, ele marca, ele se dedica. Eu acho que é um jogador assim que ele evoluiu muito. Se você pegar do começo da carreira, que ele era tão um jogador muito controverso, temperamento quente, tempo lá do Cruzeiro, aí saiu do Brasil, voltou. E o que ele se tornou, acho que ele melhorou muito, muito, muito mesmo. E eu acho que, para mim, ele é o jogador mais importante do Palmeiras nessa era de títulos, pelo menos dessa geração aí, 2015 para cá. Para mim, isso aqui é, assim, é sem comparação. Ninguém, para mim, chega perto dele. Porque ele participou de vários momentos e sempre muito competente, muito dedicado e amadurecendo, o que eu acho que é o mais legal. Sempre decidindo o jogo grande. O Palmeiras contratou um jogador e ele virou um jogador melhor. E isso eu acho que tem que ser muito respeitado e valorizado.